Antes de empezar con la predicación, quería confirmar si hay algún niño con los papeles del dibujo. Vale, ¿vas a dibujar? ¿Vas a dibujar? Bueno, si vas a dibujar algo, lo que voy a pedir es, nosotros estaremos considerando un texto muy interesante aquí de Eclesiastés, que ya hemos leído en la lectura congregacional, entonces no haré toda la lectura del texto de nuevo, por ser una porción más larga. Mesmo assim, estaremos tentando considerar toda a porção. E basado um pouco nesse texto, se é possível, quero que penseis em duas pessoas. Uma rica, milionária, que tem muita paz, muito dinheiro, e não hace falta trabalhar, não tem a necessidade de trabalhar. Mientras que outro, trabalhador, muitas vezes, irmão, uma pessoa que trabalha todos os dias, normal. Qual deles está mais feliz? E, pensando nisso, qual deles é mais feliz, quero que dibujeis um pouco este cenário. Um homem muito rico, que não hace falta trabalhar, um homem que vive de seu sostenimento, de seu trabalho, qual deles está mais feliz? Então, vocês tentem pôr isso no papel, vale? Esse é o dibujo que pedirei para hoje. E que os papás e as mamãs depois tentem explicar o sermão dessa manhã por meio deste dibujo a los hijos. Assim que, sem mais, vamos pedir a bendição do Senhor. Vamos deixar abertas nossas Bíblias no livro de Eclesiastés. Estaremos considerando a porção do capítulo 5, a partir do versículo 8 hasta o versículo 9 do capítulo 6, que é o que hemos leído em la lectura congregacional. Só vou confirmar que todo funciona bem, vale? Mas como já hemos leído na leitura congregacional, vamos diretamente à oração. Que Deus bendiga esse tempo, que o Espírito Santo pueda hablar ao coração de cada um de vosotros, assim como hablou comigo mientras eu preparava esse sermão. Senhor Deus, te damos as graças por esse dia, te damos as graças por, uma vez mais, tu Espírito Santo compelir nossos corações de estarmos aqui nesta manhã para alabar-te, glorificar-te, Deus, exaltar tu santo nome em la comunhão de nossos irmãos, junto com tus hijos, Deus. Bendiga este culto, bendiga a predicação, que o Senhor hable por meio de minha boca. Tu sabes mis limitações, tu conoces todos os fallos que há em minha vida, pero nadie aqui nesta igreja duda del poder de tu Espírito Santo, del poder de tu palavra a alabar nossos corações. Assim que nós humildemente reconhecemos que necessitamos de ti, Deus. Derrama tu graça sobre nossas vidas, derrama tu graça sobre essa exposição de sermão, e que tu nome seja grande neste sítio. Que cada um de meus irmãos conozca um pouco mais de tu obra, de tu Hijo amado Jesucristo, del amor e da comunhão que há em Deus Espírito Santo também. Que Deus Trino seja alabado e glorificado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. A reflexionarmos, eu he pedido ele de burro para os niños, pensando em dois tipos de pessoas, uma que qual delas é mais feliz. E pensando um pouco sobre o que nos hace feliz, o que hace a gente feliz, creio que muitas coisas podem vir a nossas mentes, não? Viajar, encontrar tranquilidade, gostar de boa saúde, dedicar algumas horas em ginásio, aceder a excelentes médicos, ter meios para ajudar outras pessoas, possuir uma vasta coleção de livros, enfim. Muitas coisas hacen a gente em nossos dias felizes. Aunque a felicidade, a definição de felicidade varia de pessoa para pessoa, há algo em comum entre todos esses exemplos que he citado. Seriam seguramente mais alcançáveis se tuviéramos abundância econômica. Se fôramos ricos, não é verdade? Parece que o dinheiro poderia ser a resposta a muitos desafios que enfrentamos, permitindo-nos viajar, permitindo-nos cuidar de nossa saúde, cuidar de nossas famílias, desfrutar de outros pequenos prazeres, como por exemplo na barbacoa no verano, ajudar a outras pessoas. Para muitos, a riqueza parece ser o remédio para suas aflicções. É por ello que se esforçam muito para conseguirla.
Alguns deixam seus países em busca de melhores oportunidades econômicas. Outros trabalham sem descanso, aspirando a acumular mais e mais. E audazmente, há alguns outros que tentam a sorte com loterias, cassinos. Indudablemente, para um grande número de pessoas, ser rico representa um dos desejos mais profundos do coração do homem. Passava o mesmo com a gente de Israel em los dias de rei Salomão, de Eclesiastés. A gente desfrutava de uma prosperidade jamais vista no reino de Israel. Os comércios com outras nações estavam crescendo muito. Então, muita gente veía este crescimento como uma boa oportunidade para ser riquezas, para incrementar sua fortuna. Sin embargo, o que estaremos considerando nesta manhã, Eclesiastés tem algo a dizer ao povo de Israel e a nós também, por supuesto. Se creemos que as riquezas podem llenar o vacío de nossos corações, estamos profundamente equivocados. As riquezas por si solas não têm o poder de saciar el alma. Durante nosso tempo juntos aqui nesta manhã exploraremos esta verdade desde 3 ângulos distintos. O primeiro deles é que o amor a dinheiro nos saciará el alma. Ali vosotros tenéis as referências, aqueles que querem apontá-las. Pero leamos os versículos 8 e 9 de Eclesiastés 5. Se opressão de pobres e perversão de direito de justiça vieres em la província, não te maravilhes de ello, porque sobre el alto vigila outro mais alto, e uno mais alto está sobre eles. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rei mesmo está sujeto a los campos. Depois de reflexionar sobre a reverência devida a entrar na casa de Deus, tema que nós hemos considerado no sermão anterior de Eclesiastés, o predicador agora inicia um novo discurso com algumas claras instruções aqui. Retomando o tema de novo, de la opressão e de la injustiça, temas que nós já hemos visto também nos capítulos 3 e 4 do livro, Salomão nos adverte que a gente não deveria maravilhar-se com a existência de la opressão e de la injustiça, que essas coisas não deveriam surpreender a gente, porque de la mesma maneira, como hemos visto, que o pecado afetou toda a raça humana, a opressão e a injustiça também afeta toda a raça humana, está em todas as capas da sociedade. Opressão e injustiça são problemas crônicos, endêmicos. Donde exista alguma forma de hierarquia no mundo, independentemente do lugar, se abre a porta para a possibilidade de injustiças e opressões, porque a natureza humana corrompida por el pecado gravita hacia el egoísmo, hacia a autocomplacência, hacia a autogratificação. É por isso que a opressão não deveria causar assombro a la gente, já que é uma manifestação mais das vanidades que há debaixo deste sol, debaixo deste cielo, no mundo em que vivimos. Por supuesto que isso não quer dizer que devamos ser ignorantes a ela. Salomão não é ignorante às injustiças e às opressões. Tampouco isso quer dizer que nós outros não deveríamos combati-las. Pero sim que não devemos estar desconcertados por sua existência, dada a condição pecaminosa que também reside em nós outros mesmos. Sobre o versículo nos diz, o versículo 8 nos diz que sobre o alto vigila outro mais alto, e assim se repite em todos os níveis da sociedade. A ambição do ser humano caído é estar hasta lo mais alto possível, aspirando a não ser supervisionado por nadie e, a la vez, supervisionar a muitos outros. O anelo general é llegar a la cima, convertir-se en el monarca de la estrutura jerárquica del mundo, esse indivíduo impregnado de poder e riqueza que aparentemente não tem nadie sobre ele e que vigila a todos os demás.
Podríamos visualizar a figura de rei que temos aqui no versículo 9, como alguém que possui este poder, essas riquezas, e pensar que, se estivéssemos em seus sapatos, estaríamos exentos de las opressões, exentos de las injusticias e de las vanidades da vida. Sin embargo, hasta mesmo este rei, como vemos aqui, com todo seu poderio, está sujeito a los campos. Depende de los campos, depende de la produção de la terra, depende de los ciclos naturais e também de aqueles que trabalham no campo. Salomão já está aqui utilizando essa ilustração para colocar a riqueza e o poder em uma perspectiva temporal, como veremos em los versículos seguintes. Versículo 10. El que ama el dinheiro no se saciará del dinheiro. E el que ama el mucho tener no sacará fruto. Também nessa é vanidade. Quando aumenta os bienes, também aumenta os que los consumem. Que bien pues tendrá su dueño si no verlos com sus ojos? Dulce es el sueño de trabajador, como a mucho, como a pouco, pero a rico no le deja dormir la abundância. Isto marca o regresso a tema que é recorrente aqui no livro de Eclesiastés. Nada debaixo do sol, nada debaixo do cielo verdadeiramente saciará nossos corações. E com a riqueza não é exceção. Quem ama o dinheiro nunca se saciará dele. Nunca tendrá lo suficiente. Nunca habrá uma suma que lhe permita dizer, bueno, já está, é suficiente, não necessito de mais, já puedo descansar. Nós, por natureza, estamos vendo no livro que somos seres insaciáveis. Sempre queremos mais. Se nossa prioridade nesta vida é acumular riqueza, nunca encontraremos verdadeira satisfação ou contentamento. Hacer de dinheiro ou de las riquezas nossa principal motivação ou fuente de la felicidade é vanidade. É caminho seguro hacia la frustração e el vacío. Agora, é importante entender que o problema principal aqui não radica em possuir dinheiro. Usado sabiamente, o dinheiro pode ser uma bendição para ajudar nossas famílias, bendecir a outros, ensinar misericórdia a la gente, cuidar de los huérfanos e de las viudas, como nos disse Santiago 1, ou como nos disse Jesus em la parábola de buen samaritano, el hombre que hace uso de seus recursos para curar as heridas de um viajero, paga seu alojamento, saca moedas de plata e dá ao dueño del hotel para que cuide del herido. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é como nos relacionamos com ele. Lo vemos simplesmente como um meio para viver e ajudar? Ou como um fim em si mesmo? Anelamos constantemente mais e mais? Ou podemos afirmar que estamos satisfeitos com o que possuímos? Pablo nos disse em 1 Timoteo 6, porque os que querem enriquecer-se caem em tentação e laço e em muitas codicias necias e dañosas que hundem a los hombres em destruição e perdição, porque a raiz de todos os males é el amor a dinheiro, el qual, codiciando algunos, se extraviaram de la fé e foram traspassados de muitos dolores. El amor a dinheiro leva a gente a codiciar, a extraviar-se de la fé, a tener muitos dolores. O amor a dinheiro estava levando a gente de Israel a extraviar-se de Deus e de seus mandamentos, a estar disposto, incluso, a oprimir o débil, o pobre e pervertir a justiça para hacerse ricos. A verdade é que, segundo o versículo 11, à medida que se multiplicam nossos bienes, se multiplicam também aqueles que buscam consumi-los.
Podemos pensar em las autoridades opressoras que vemos aqui no versículo 8, por exemplo. Quanto mais temos, mais seremos oprimidos por governos, por autoridades com impostos exorbitantes. Quanto mais temos, mais amistades aparecem. Indivíduos que se assemelham a sanguijuelas, a parásitos, esperando o momento propício para beneficiar-se de nossas riquezas. Además, no versículo 12, nos muestra as preocupações de los ricos e a que a abundância não les deja dormir. O trabalhador comum não tem preocupações com riquezas. Su dia a dia se centra em trabalhar lo suficiente para ter algo de comida. Como hemos mencionado em sermões anteriores, o trabalho nesses tempos era essencialmente na luta por la supervivência. A gente trabalhava para alimentar-se. Al final do dia, independentemente se han desfrutado de uma comida abundante ou se enfrentam a dura realidade de acostar-se com o estômago vazio, esses trabalhadores, cansados, agotados, encontram sonho rapidamente. Sua preocupação não é acumular riqueza, é simplesmente sobreviver, subsistir. Ao final de um largo dia, chegam a seus hogares exaustos, sabendo que devem descansar para afrontar outro dia de trabalho. Essa realidade contrasta fortemente com a vida de rico de aqui do livro, de aquele que não lograva descansar porque tinha que pensar em todas as maneiras possíveis para gestionar sua fortuna, fazer mais pasta, como manter seu estilo de vida, pensar em ideias para fazer com que o dinheiro trabalhasse para eles, buscando sempre mais e mais. Quem ama ao dinheiro não se saciará de ele. Déjame encontrar aqui, que he perdido a parte que estava. Então, essa é a primeira coisa que nós vemos aqui neste livro. Então, a primeira parte, Salomão nos ensina de muitas maneiras aqui nesse texto que quem ama dinheiro jamais encontrará satisfação em ele. Hacer de las riquezas nossa principal prioridade na vida é um caminho seguro hacia a insatisfação. Aqueles que buscam riquezas, aqueles que buscam acumular riquezas atraem pessoas que desejarão consumir essas riquezas, enfrentarão preocupações que perturbarão seu sonho, poderiam chegar ao extremo de oprimir a los menos afortunados, a desviar-se da justiça para obter aún mais. Pero esse apego ao dinheiro não só priva de la satisfação, também nos priva de desfrutar e valorar a vida tal como se nos ha otorgado. E esse é o segundo ponto que temos aqui nesse sermão. Ele que ama dinheiro não aproveita a vida. Vamos ler os versículos del 13 hasta el 17 del capítulo 5. Há mal doloroso que he visto debaixo del sol, las riquezas guardadas por seus dueños para su mal, las quais se pierden em malas ocupações, e a los hijos que engendraram nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, e yéndose tal como vino, e nada tiene de su trabalho para levar em su mano. Este também é o gran mal, e como vino, assim há de volver. E de que le aprovechou trabalhar em vano. Además de esto, todos os dias de sua vida comerá em tinieblas, e muito afã, dolor e miséria. Vemos nos versículos de 13 a 17, que Eclesiastes hace uma reflexão com respeito à vida de aqueles que, por amor a dinheiro, e por el temor de perdê-lo, não desfrutam de la vida. Antes acumulam riquezas, sem dar-se conta de quão efímeras elas podem ser. E como todo este esforço poderia terminar em mero trabalho vano, levando a dolor e a la miséria. Versículo 13 nos diz que Eclesiastes observou um mal
doloroso debaixo del sol. Aqueles que, enamorados de las riquezas, las guardam hasta el punto de sua própria perdição. É crucial entender que a crítica aqui, uma vez mais, não é ao simples ahorrar, sino a la motivação que há detrás desse ahorro. A gente de Israel ahorrava porque amava ao dinheiro. Salomão nos disse que isso é um mal doloroso. Aunque é moralmente malo viver em função das riquezas, a palavra mal utilizada normalmente em Eclesiastés, muito a menudo não habla de um mal moral, sino que expressa uma experiência dolorosa, desagradável, adversa. No contexto que vemos aqui, no contexto vemos que a experiência mala, dolorosa, vana, é el guardar dinheiro por amor a ele, porque isso pode ser para o próprio mal de seu dueño. No versículo 14, esta riqueza pode simplesmente ser perdida em malas ocupações. Um indivíduo poderia acumular riquezas solo para que estas se perdam devido a circunstâncias imprevistas, a desastres naturais, por roubos, inversões falidas, entre outros. Neste caso, as riquezas que alguém ha guardado celosamente não lhe servem de nada e podem incluso causar mais dolor e mais angústia. Podem levar a um caminho de egoísmo, avarícia, alienação, soledad, preocupação. Tu não sabes lo que poderá passar com tus riquezas no dia de mañana. É imprevisível. E se tu coração está em tus ahorros, quão dolorosa será sua perda. Se eres feliz por causa de tus economias, se te sientes realizado porque tens algo guardado no banco, quão doloroso será se perdê-lo. Quão mal será haver trabalhado e arriesgar-te a não ter nada de seu trabalho para levar com tus manos. Os conto uma história para ilustrar um pouco este tema que temos aqui. Eu conosco alguém muito cercano que sempre em toda a sua vida ha sido notavelmente avaro. Pese a trabalhar todos os dias, sem vacações nem findes, vivia de uma maneira extremadamente modesta, reunindo gastos incluso em saúde ou em momentos de recreação com sua família, com seus filhos. Nadie sabia quanto havia ahorrado ou se contava com algum fundo para seu futuro. O tempo passou, seus filhos cresceram, formaram suas próprias famílias e se distanciaram. Em sua vejez, começou a olvidar coisas. Incluso chegou a não recordar se tinha ahorros para sua jubilação. A retirar-se com uma pensão mínima, sua vida se volviu mais austera aún, sem permitir-se nenhum luxo. Preocupados por a situação e conscientes de que não recordava nem das contrasenhas bancárias, seus filhos decidiram então investigar suas finanças. Se levaram na grande surpresa ao descobrir que havia acumulado uma fortuna suficiente para assegurar uma vejez cômoda para ele e para sua esposa. Pero nadie sabia. E sua arraigada avarícia, agravada agora por sua perda de memória, lo tinha vivendo como se não possuía nada. Mal doloroso debaixo del sol. De que lhe aproveitou trabalhar em vano? Que obtuvo com esses anos alejados de sua família? Experimentou angústia, sofrimento, cansaço, uma profunda soledade. Nunca podemos prever o que sucederá com nossas economias, nem com nós mesmos. O que temos aqui é uma chamada a recordar-nos que o futuro é incerto. É essencial viver com equilíbrio, sem permitir que o dinheiro ou sua ausência domine nossas vidas. O mesmo Salomão nos brinda
com um maravilhoso conselho de sua sabedoria. Provérbios 30 nos diz: vanidade e palavra mentirosa aparta de mim, não me des pobreza nem riqueza, mantém-me del pão necessário. Não seja que me sacie e te niegue e diga quem és Jeová, ou que sendo pobre, hurte e blasfeme em nome de mi Deus. Não me des pobreza nem riqueza, mantém-me del pão necessário. Necessitamos guardar-nos de la avarícia. Necessitamos huir del amor a dinheiro, porque ele não trairá verdadeira seguridade a nós outros. ¿Os acordáis da parábola de Jesus em Lucas 12? Hablando del hombre rico. Lucas 12, versículo 15 a 21. E les dijo: mirá e guardaos de toda avarícia, porque a vida del hombre não consiste em la abundância de los bienes que posee. Também les referiu na parábola, dizendo: a heredade de um nobre rico havia produzido muito. E ele pensava dentro de si, dizendo: que haré? Porque não tenho onde guardar mis frutos. E dijo: esto haré, derribaré mis graneiros e los edificaré maiores, e ali guardaré todos mis frutos e mis bienes. E direi a mi alma: alma, muitos bienes tienes guardados para muitos anos, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Deus lhe dijo: necio, esta noite vienen a pedir-te tu alma, e lo que has provisto, de quem será? Assim es el que hace para si tesouro e não es rico para com Deus. Necio. Este homem não tinha em conta que a vida não consiste em la abundância de los bienes que posee. Edificava graneiros mais grandes para guardar todo o que havia produzido sua heredade, não sabendo que naquela mesma noite vendria a pedir sua alma, que seu tempo nesta vida era efímero. As riquezas não devem ser nosso refúgio, pois em qualquer momento todo pode desvanecer-se, ou incluso podemos ser chamados a rendir contas. E ao chegar esse momento, como nos diz o versículo 15 de Eclesiastes 5, de la mesma maneira que vinimos a este mundo sem nada, que salimos del ventre de nossas madres desnudos, assim volveremos, não tendremos nada de nós outros mesmos para apresentar à sepultura. Pablo nos diz em 1 Timoteu 6,7, porque nada hemos traído a este mundo e sem dúvida nada poderemos sacar. Um dia se perderão todos nossos trabalhos, todos nossos trabalhos se perderão. Esta é a trágica realidade que todos nós outros devemos enfrentar, a realidade de nossa mortalidade. Dá igual quantos graneiros logremos llenar. Nos guste ou não, chegará o dia em que tengamos que deixá-lo todo atrás. Que não deixemos para pensar nessas coisas só ao final, quando não tengamos mais tempo para desfrutar desta vida. O versículo 17 é muito gráfico aqui no livro, utiliza uma ilustração ao dizer que el que ama o dinheiro é rico, pero não aproveita a vida. Compara-se a, é como comer em tinieblas. Imagina que te invita a um banquete em um restaurante de luxo com muitos pratos deliciosos. Te sientas na mesa e antes que empeces a servir-te, te põem na venda em los ojos. Podes tocar a comida, podes olerla, incluso comerla, saborearla, mas não puedes verla. Aunque estás em um entorno lujoso e a comida é exquisita, a experiência que se sente é incompleta, é diminuída. Por mais que intentes desfrutar, a venda de tus ojos te distrai e te impide de apreciar plenamente o momento. Isso é viver por las riquezas, é comer em tinieblas. Tienes todo para desfrutar, pero há algo que te impide de hacerlo plenamente. A búsqueda de riqueza, status ou prazeres temporais podem parecer gratificantes em curto prazo, pero Salomão nos adverte que esses esforços, sem a perspectiva adequada, podem resultar em comer em tinieblas.
la experiencia de la vida misma se reduce e carece de la plenitude que podrías tener com luz. Viver por las riquezas é viver la vida sem entender seu verdadeiro propósito, sem contentamento, sem alegria verdadeiramente satisfatória, sem a luz de Deus para guiar tu sabedoria ou el buen uso de tus recursos. De que vale trabalhar arduamente toda a vida para acumular riquezas, só para dar-se conta de que uno não pode desfrutá-las de verdade, ya sea por las preocupaciones, ya sea por las enfermedades, ya sea por los conflictos ou qualquer outra razão que impida gozar de los frutos de trabalho. Es eso lo que vemos também al inicio del capítulo 6. Versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del cielo, muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sin que lo disfrute, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad e mal doloroso. Aunque el hombre engendrasse 100 hijos e viviere muitos anos, e los dias de sua idade foram numerosos, se sua alma não se saciou del bem e também careceu de sepultura, eu digo que abortivo é melhor que ele. Porque este em vano viene e a las tinieblas vai, e com tinieblas su nombre é cubierto. Además, não ha visto el sol, não lo ha conocido, mas reposo tiene este que aquele. Porque se aquele viviere 1000 anos, 2 vezes, sem gustar del bem, não vão todos ao mesmo lugar? O capítulo 6 nos apresenta retrato de homem que parece ter todo na vida. O versículo 2 nos diz que Deus, em sua soberania, em sua provisión, como aquele que é a fuente de todo lo que temos, a causa última de todo lo que se passa em nossas vidas, ha dado a esse homem riquezas, bienes, honra. Nada lhe faltava. Nada lhe faltava. Tinha todo lo que sua alma deseava. Nos parece uma história autobiográfica aqui. Vimos no capítulo 12 que Eclesiastes não negou nenhuma coisa a seus olhos. Ha tenido de todo também. Vemos em 2 Crônicas 1:12 que Deus otorgou ao mesmo Salomão riquezas, bienes e honra. Salomão tinha de todo. E se fuera pouco, versículo 3 nos habla de 100 hijos. E aunque em nossos dias isso parece ser problema, por supuesto, o Antigo Testamento, ter muitos hijos era sinal claro de la bendição divina. Pero é aqui onde o panorama dessa história se torna sombrio. Porque apesar de ter todas as bendições, todas essas riquezas, bienes, glórias, Deus não lhe ha dado a faculdade de disfrutar de Ele, de disfrutar de todo o que tem. Deus otorgou todas as riquezas do mundo a este homem, pero todas as riquezas do mundo não são suficientes. Se Deus não otorga também a alegria para desfrutar de elas, é vanidade tê-las. As riquezas não é todo, não são todo. Sem o dom divino del disfrute, a vida se converte em uma sombra de insatisfação constante. Salomão faz giro dramático aqui e nos apresenta uma comparação que poderia chocar a muitos. É melhor ser abortivo que viver sem a capacidade de gozar da vida. Por quê? Porque o abortivo, aunque breve sua existência, não tem que lidiar com as desilusões e oscuridades que há neste mundo. Essa ilustração do livro é para expressar e señalar a profunda insatisfação e vanidade que pode surgir incluso em meio da abundância material. De hecho, viver muitos anos sem encontrar gozo é mais trágico que não haver vivido em absoluto.
Eclesiastes está ponendo aqui em uma balança. De um lado, riquezas, bienes, honra, glórias, bendiciones. Del outro, la capacidade, la faculdade de disfrutar del pouco que tu tienes. E esse disfrute pesa mais nesta balança. El disfrute, la alegria, el contentamento pesa mais que todas as riquezas, bienes, glórias, honras e bendiciones. É Deus quem dá el contentamento. É Deus quem dá a faculdade de desfrutar. Vem de Ele. Se não nos centramos em el Deus que concede as alegrias, toda a riqueza do mundo não será suficiente. Dependemos de Deus hasta mesmo para encontrar nossa alegria, nosso contentamento. Não importa quanto acumulemos, sem Deus sempre estaremos insatisfeitos. O verdadeiro valor da riqueza não radica em la cantidad, sino em nossa relação com o Criador e em nossa capacidade de desfrutar de los dones que Ele nos brinda. Solemos quejar-nos que não desfrutamos de la vida porque não temos tempo suficiente. Quizás se o dia fuera mais largo. Quizá que não hubiera solamente 24 horas nesse dia. Se tuviera mais tempo para desfrutar deste momento, de las coisas. Os versículos 3 e 6 nos dizem: aunque viviera muitos anos, que os dias de sua edad foram numerosos, que viviera 1000 anos 2 vezes, ni que tuviéramos todo o tempo do mundo, todas as riquezas do mundo, todas as bendições possíveis, sem el Deus que concede a nós a satisfação e o contentamento, seria melhor que não hubiéramos venido a este mundo, porque de esta maneira não necessitaríamos estar lidiando com o pecado que há debaixo do sol, com todas as injusticias, com todas as opressões, com as violências, com as envidias, e se não fuera suficiente, viver em desesperação por las coisas que não tenho, ou por las coisas que tenho, pero que não são suficientes para alienar o vazio de meu coração. Seria melhor não haver venido a este mundo. Se estamos de acordo com Eclesiastes, essa é a segunda vez, não? É um recorde personal. Se estamos de acordo com Eclesiastes que a prosperidade por si sola é insatisfatória, se todo é insignificante, se não importa a duração de nossas vidas ou a quantidade de dinheiro que tenhamos, já que sem Deus seguiremos insatisfeitos, então isso nos leva ao último ponto desse sermão, para ser também algumas considerações. Goce de los bienes que Deus te concede. Versículo 18 do capítulo 5 nos diz assim: He aqui, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo homem a quem Deus dá riquezas e bienes e lhe dá também a faculdade para que coma de elas e tome sua parte e goste de seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se acordará muito de los dias de sua vida, pois Deus lhe llenará de alegria el coração. Uma vez mais, volvemos a um tema que se repite aqui em Eclesiastes. Em meio de las muchas vanidades de esta vida, es posible sí hallar alegria, gozo, contentamento, incluso em las coisas mais sencillas como comer, beber e trabalhar. Especialmente quando expressamos gratidão ao Deus que nos las concede. É essencial compreender que Deus é a autêntica fonte de nosso gozo. Com este reconhecimento, podemos apreciar plenamente as atividades diárias e simples da vida, vendo-las como regalos de Deus. Aunque as riquezas terrenais podem parecer seductoras, não podem llenar o vazio de nossas almas. Há quienes caem em la trampa de pensar
que solo a través de la riqueza se halla la verdadeira alegria em la vida, que não existe felicidade mais allá de ella. Sin embargo, Eclesiastés nos desvela que o contentamento e a satisfação não podem descobrir incluso em lo mais essencial, como as necessidades básicas, porque todo provém de Deus. Deus é a fonte de toda nossa alegria. É o que nos diz o versículo 18, al afirmar que todos os dias de nossas vidas vienen de Deus. Segundo o versículo 19, não só as riquezas provêm de Ele, sino também a faculdade mesma para alegrar-se. Podemos encontrar gozo em la vida recordando-nos constantemente que Deus é a fonte de todas nossas alegrias, sem importar se somos ricos ou pobres, sem importar se temos muito ou pouco. É lamentável ver como muitas pessoas invertem toda a sua vida trabalhando arduamente em busca de uma alegria que Deus já oferece gratuitamente. Quem situa a Deus no centro de sua existência pode desfrutar da vida como um regalo, porque não ha cedido seu coração a algo que é menor que Deus. E certamente a riqueza é menor que Deus, é inferior a Deus. Nosso regocijo radica en el amor a Deus, não ao dinheiro. A verdadeira alegria surge quando hacemos de Deus o núcleo de nossa existência, não quando la basamos em las riquezas ou bens que acumulamos. Não hace falta ser rico para alegrar-se dia tras dia. Em si, a riqueza não é o problema. Uma vez mais, o conflito surge quando buscamos a riqueza da maneira que hemos discutido aqui. Al centrar nuestra existência em los bienes materiales, nos perdemos do verdadeiro gozo que Deus nos otorga dia tras dia. Todo desfrute genuíno deve ter sua origem en Él. Sem Deus, a vida carece de propósito, se torna vana, vacía, más aún si nuestro enfoque es el dinero. Pero al conocer al Dios de la alegría, incluso el dinero puede convertirse en una bendición para nosotros. El versículo 20 nos dice que si Dios llena de alegría nuestros corazones, ni nos acordaremos mucho de los días de nuestra vida, mesmo que eles sejam desagradáveis. Apesar das adversidades deste mundo enigmático e a vezes doloroso, só há uma resposta sábia: reconhecer a vida como um dom divino e buscar em ela este regalo celestial que sempre está a nosso alcance. Para finalizar, essa profunda percepção de que tanto el tener como el disfrutar de las cosas são dádivas e regalos de Deus, nos ajuda a ter uma visão equilibrada de nossas possessões terrenais. O mundo que Deus criou está lleno de muitos regalos ricos e preciosos, pero el poder para disfrutarlos não reside en los regalos mesmos. Por isso sempre é inútil adorar os regalos em lugar del dador deles. A capacidade de desfrutar da família, das amistades, da riqueza, da comida, do trabalho ou qualquer outro bem provém solo de Deus. Eclesiastés é uma invitação a uma alegria que solo podemos encontrar. En Él é uma invitação a adoptar uma postura de gratidão e reconhecer que o gozo verdadeiro provém de uma relação íntima com nosso Criador. Las bendiciones materiales por sí solas no pueden llenar el vacío del corazón humano. Pero cuando se reciben y se disfrutan en el contexto de una relación con Dios, se transforman en fuente de alegría genuina. Se hablamos de la necesidad de una relación con Dios, solo hay una manera para hacer eso.
O Novo Testamento, em muitos sítios, nos aponta que solamente por meio de Jesus Cristo logramos desarrollar uma relação verdadeira e cercana com o Deus Padre. Ele mesmo Jesus nos disse em Juan 14:6, Yo soy el camino, e la verdad e la vida. Nadie viene al Padre sino por mim. Se não é por Jesus, não há relação verdadeira com Deus. Pablo nos habla dele mesmo em Efésios 2:18. Porque por meio de Ele, por meio de Jesucristo, los unos e los outros, temos entrada por um mesmo Espírito ao Padre. Ele é o caminho hacia o Padre. Por meio de Ele podemos ter uma relação, ter comunhão com Deus. Jesus é nossa paz. Por meio de la cruz nos reconciliou com Deus. E se depositamos nossa fé em Ele, em sua obra, em seu sacrifício, em sua ressurreição, podemos desarrollar esta relação íntima com Deus Padre e encontrar em Ele a satisfação que nosso coração deseja e o contentamento que nossa alma necessita. Vou vendo algumas páginas em Eclesiastes. Eclesiastes 3:11 nos diz assim: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, así que nada que no sea eterno, nada que sea temporal, ni riqueza, ni tesouro en la tierra, tesouro que la polilla y el orín corrompe, ladrones pueden hurtar, nada de eso puede llenar nuestros corazones. Solo la eternidad puede. ¿Y qué es la eternidad? Jesús nos contesta en Juan 17:3. E esta es la vida eterna, e esta es la eternidad, que te conozcan a ti, que se relacionem contigo, que tenham comunhão contigo, el único Deus verdadeiro, e que conozcan a Jesus, a quem has enviado. Por meio de Jesucristo, Deus, por meio de Jesucristo, es la vida eterna. Se estamos em Cristo, estamos em Deus, porque Cristo é Deus. E se estamos em Ele, não necessitaremos de riquezas para encontrar contentamento nesta vida. Cristo é suficiente. Ou encontramos gozo em Ele, ou não encontraremos gozo em las riquezas, por muito mais que las adoremos e que las idolatremos. Não podemos servir a dois senhores. Ou temos uma relação com Deus por meio de Cristo, ou nossa relação será eternamente insatisfatória com as riquezas. Assim que trabalhemos, não por la comida que perece, senão por la comida que a vida eterna permanece, la qual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señalou Deus el Padre. ¿Dónde estás buscando a verdadeira alegria de sua vida? ¿En las posesiones materiales? Ou na relação com ele Deus que ha dado todo bom regalo? Te animo a reconsiderar o que significa a palavra rico. En el reino de Deus, a verdadeira riqueza não se mide em bienes materiais, sino em conhecer e ser conhecido por nosso Senhor. Se buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, todo o que realmente necessitamos para viver, quer seja comida, bebida, vestimenta, será añadido. Que seamos ricos hacia Deus, que busquemos primeiramente su reino e que aprendamos a confiar e agradecer a Deus por sua provisão. Todo o que hemos discutido hoje apunta a uma realidade mais grande. Mientras Eclesiastes nos habla de disfrutar de las bendiciones diárias, a verdadeira alegria se encontra na esperança eterna. Nuestro coração ansia por la eternidade. Cristo é o culme de esta esperança. En Ele vemos a Deus dando-nos o dom mais grande, a salvação e a promessa de uma eternidade com Ele.
Se buscamos alegrias em las cosas del mundo, nos perderemos de la verdadeira alegria que solo se encuentra nesta relação com Jesucristo. Ele é a verdadeira riqueza, Ele é o verdadeiro regalo, Ele é a verdadeira satisfação de seu pueblo. Aunque disfrutemos de las bendiciones diárias que Deus nos dá, mantengamos nossa mirada fija em Cristo, nosso Salvador, que nos promete alegria não só nesta vida, sino na eternidade mesma, uma eternidade desfrutada com Ele. Essa é a verdadeira essência do mensagem de Eclesiastés, que em meio de la vanidade, de las riquezas e de la brevidade da vida, há uma esperança eterna em Jesucristo e só em Ele. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te damos as graças por esse tempo, te damos as graças por esse sermão que hemos considerado nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, Deus, a amar-te cada vez mais, a criar relações contigo, Deus, a encontrar satisfação e contentamento só em Ti, só em Jesus Cristo, só em seu sacrifício, sua vida, sua obra perfeita por nós outros, Deus. Te damos as graças por todos os regalos que Tu nos dás, Deus. Te damos as graças por todas as bendições que o Senhor nos concede. Pero livra-nos de elas, Deus, se elas fazem com que nós outros desviemos nossos olhos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a encontrar satisfação em Jesus Cristo, Tu Hijo. Jesus é suficiente para nós outros, Deus. Bendiga a vida de meus irmãos e que sigamos aqui, Deus, alabando-te até o final do nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Amém.